RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Morar no exterior é um desejo de muitos hoje em dia, seja pela segurança, seja porque você se aposentou, para ter novas oportunidades. Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos saber com uma profissional como morar legalmente no exterior da maneira mais correta possível e como proceder. Bem-vindo ao Geração 50+. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, um ótimo dia, uma boa semana a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deu bastante repercussão nas redes sociais quando eu anunciei, que quem não quer ou não tem o desejo ou o sonho de morar fora, morar no exterior. E hoje eu estou recebendo Fabrizia Bazzana, que é especialista em imigração. A Fabrizia, ela trabalha especificamente com isso e ela vai nos explicar como proceder. Primeiramente, Fabrizia, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Eu conheci a Fabrizia há muito tempo atrás, é uma querida amiga, e na verdade eu estou querendo trazê-la ao programa já faz um bom tempo, porque eu sei que ela trabalha com a questão de cidadania italiana. E nós temos muitos italianos aqui no Rio Grande do Sul, né? Fabrizia, fala pra gente o que é um bom processo de imigração, como é que isso funciona? Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Na verdade, um processo de imigração, ele tem que ser baseado em normas, regras e tem que ser feito com responsabilidade. Normalmente o cliente, ele tem um projeto, né? Ele cria um projeto com base na realidade de vida dele, ou porque ele já se aposentou, ou porque ele já tem estabilidade econômica no Brasil, enfim, por uma questão de segurança, porque tem filhos pequenos e tal, porque quer estudar, porque quer se aventurar de uma maneira segura no exterior profissionalmente. Então, normalmente o cliente procura o escritório, me procura, para viabilizar isso de uma maneira que facilite a obtenção do resultado pretendido. Bom, hoje, para a gente fazer essa migração, para a gente sair do país e ir para outro lugar, a gente tem as ideias normais, que é um visto de trabalho, né? Um visto de investidor. Todas essas maneiras de se obter esse direito de residir fora do Brasil são maneiras complexas e que requerem uma série de requisitos formais para serem atendidos. Uma alternativa significativamente mais fácil para que isso aconteça é nós termos uma cidadania europeia, no caso. Por quê? Porque a cidadania europeia traz benefícios não só para a comunidade europeia, como em todo o território mundial. Nós temos benefícios para europeus nos Estados Unidos e Canadá, nós temos benefícios para europeus na Ásia, na Austrália e, claro, na própria Europa. Então, a gente trabalha basicamente com a identificação a gente identifica uma situação onde o cliente, ele pode ser italiano? Ok. Ele pode ser alemão? Certo. Espanhol? Português? A gente vai identificar, de acordo com a linhagem desse cliente, uma opção para que ele tenha a facilidade de ingressar no país que interessa, enfim, com esse benefício. Se faz o processo de cidadania desse cliente e, sim, junto ou após, se direciona ele para os parceiros especializados em investimento ou educação, enfim, porque você pode buscar um pós-doc com valores inferiores, você pode buscar montar um negócio, você pode... eu tenho clientes que têm empresas no Brasil e que querem levar um braço dessa empresa para o exterior, sendo europeus, vão ter facilidade para essa implementação, né? E o mais visado atualmente é o cidadão europeu que busca o visto de investidor para os Estados Unidos, que permite que ele invista de 100 a 150 mil dólares, enquanto que um brasileiro normal, teoricamente, é 500, mas está com limitação e a gente está chegando a 750 mil dólares, né? Claro que o visto de 750 e o visto de 120, 150 é um visto diferente. Esse E2, que beneficia europeus, ele te dá 5 anos de permanência, filhos menores, pode ser
renovado ou pode vir a gerar um green card de acordo com o tipo de oportunidade que tratar esse visto. Então, assim, a gente tem uma série de possibilidades dentro disso. Pois é justamente aí que eu acho que é importante a gente agora detalhar um pouquinho para as pessoas em casa poderem se identificar. Poxa vida, vamos começar pela italiana, que é a mais difundida, né? Que todo mundo... É a menos restritiva, eu diria. Né? Você comentou. Então, alguém que é de descendência italiana, que mora no Brasil, dá alguns detalhezinhos, Fabrícia. O que eu preciso ter? O meu avô precisa ter vindo da Itália? Como é que funciona isso? Não, a cidadania italiana, ela não restringe linhagem. Ela pode ser feminina ou masculina. Ela pode ser terceira, quarta ou quinta geração. O que eu observo, o que eu devo observar numa cidadania italiana? Eu preciso ter a prova de que um descendente meu, né, um ascendente, nasceu na Itália, né, que tenha nascido e permanecido na Itália após a unificação do território italiano, ou seja, quando a gente criou o Reino da Itália, virou Itália, eu preciso que ele estivesse lá ainda para poder gerar esse direito, né? E eu preciso fazer prova desse que nasceu na Itália, até o requerente, o vínculo sanguíneo, nascimento, casamento, óbito, nascimento, casamento, óbito. Isso em qualquer período? Ou tem um limite de período? Em qualquer período. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa linhagem, tá? O que vai alterar? Eu não vou ter diferença. Tanto a mulher tem direito à cidadania, à linhagem materna, tanto o homem tem direito à linhagem paterna, os filhos legítimos, os filhos ilegítimos, os filhos naturais. Nós temos várias alternativas legais para a concessão da cidadania de forma lícita e eficaz. Eu trabalho basicamente com processos no Tribunal de Roma, então essas variações que a maioria das pessoas lê na internet e que entende que, não, tem uma mulher, eu não tenho direito, não tinha uma certidão de nascimento, eu não tenho direito. Existem alternativas jurídicas eficazes de jurisprudência pacificada no Tribunal de Roma que me garantem dizer, obviamente, que observados os documentos, porque cada documento é um documento e a gente vai poder avaliar um processo de acordo com esses documentos, que se eu fizer prova de um nascimento na Itália e eu tiver nascimento, casamento e óbito, se eu conseguir fazer essa linhagem completa, eu vou ter direito à cidadania italiana. Entendi. Vai variar a forma, porque esses documentos vão ditar qual lei eu vou aplicar para a obtenção. Tem dois caminhos que a gente percebe que as pessoas utilizam, né? Um é contratando profissionais, como você, né, o teu escritório, e existe também pelo consulado, não tem alguma coisa nesse sentido? Sim, na verdade, a cidadania italiana pode ser obtida de 3 formas. Para eu ser cidadão, depois que eu identifiquei a minha linhagem e que eu tenho essa prova de que nasceu alguém lá na Itália e essa pessoa foi se reproduzindo e foi criando gerações para chegar até a minha, então, a partir do momento que eu tiver a prova do sangue, eu tenho 3 formas de conseguir a cidadania. Observada a documentação, a disponibilidade e a possibilidade de cada um. Eu posso obter a cidadania italiana fazendo uma inscrição consular, que hoje existe um problema atual e efetivo que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Até então, os processos são lentos, de 8 a 10 anos para se obter uma cidadania. A proposta é que isso se agilize, ok? A gente pode fazer o processo diretamente na Itália, fixar essa residência na Itália de maneira lícita e eficaz, ok? E a gente pode, de acordo com a situação, também ajuizar um processo junto ao Tribunal de Roma, aonde haja declaração de cidadania por via legal. Entendi. Então, o tempo vai depender do procedimento escolhido. Entendi. Eu posso ter um processo de 8 a 10 anos, como eu posso ter um processo de 6 meses. Eu acho que o fundamental salientar que, independente do caminho a ser escolhido, o passo anterior é o mais importante, né? Saber ter essas comprovações. Eu acho que o passo anterior é muito importante, é reconhecer esse vínculo e saber da linhagem, mas para mim o passo mais importante para não colocar em risco é fazer o processo de maneira lícita e eficaz. Porque não adianta eu juntar certidões e ficar na fila do consulado se essas certidões têm problema. Não adianta eu juntar certidões de qualquer jeito e ir para a Itália que não vai ser efetivo. Eu posso ter problemas. Então, assim, as coisas têm que ser feitas com lógica,
mas sempre com embasamento legal. Perfeito, perfeito. Nós estávamos conversando antes, Fabrícia, e você comentou, achei bem interessante, porque são informações às vezes que a gente desconhece, que isso que é bacana no nosso programa, que a gente traz sempre muita novidade, informações novas para vocês. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, além da colonização italiana, nós temos também a colonização alemã muito forte. E você comentou que a alemã é um pouco mais restritiva, né? Um pouco mais difícil. Fala um pouquinho sobre eu tentar ser um cidadão ou uma naturalização alemã. Como é que funciona? A gente primeiro precisa identificar um termo que é equivocadamente utilizado. Eu vou ser cidadão alemão por sangue. Eu vou ser naturalizado pelo trabalho, pelo casamento, por situações. A naturalização ela decorre de contrato ou de situação sui generis, enquanto a cidadania é de sangue. A gente tem uma colonização significativa de portugueses, espanhóis e alemães. Português e espanhol limita a netos, né? E português se estende mais em casos específicos, casos legais, é mais fácil de obter. A dificuldade de uma cidadania portuguesa é efetivamente nomes, eles são rígidos em variações de nomes, em datas, eu preciso retificar bastante, é um processo que está lento. Fabrícia, eu vou ter que te interromper, porque esse assunto eu quero que as pessoas prestem muita atenção. A gente vai por um breve intervalo e a gente já volta. Fique aí. Até mais. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao retorno do Geração 50+. Hoje eu estou recebendo a Fabrícia Bazzana. E a gente está falando um assunto super bacana, que é com relação a como obter a sua cidadania, como morar legalmente no exterior. E você terminou o primeiro bloco, Fabrícia, comentando sobre essas outras origens, digamos assim, né? Portuguesa, espanhola e alemã. Conclui para a gente, por favor. Então, como eu estava dizendo, a portuguesa ela é mais fácil, mas ela é bem formalista e a gente está com problemas consulares de excesso de pedido em virtude até da abertura de fronteiras de Portugal. A espanhola limita a cidadania a netos menores de idade e volta a estender esse direito se esses netos, enfim, residirem legalmente 1 ano na Espanha, e para isso tem formas e é uma burocracia, mas é viável. Neto, só para ficar claro para as pessoas, é a terceira geração. De quem veio, teve filhos e os filhos dos seus filhos. Enquanto esses filhos forem menores, eles têm direito à cidadania. Perfeito. Quando completarem 18 anos, eles têm que fazer uma opção sob pena de perda dessa cidadania espanhola. A cidadania alemã é uma das cidadanias, junto com a polonesa, com a austríaca, uma cidadania bem restritiva, porque mesmo ela sendo sanguínea e eu fazendo prova do direito de nascimento desse imigrante em solo alemão, austríaco, polonês, enfim, o governo desses países se restringe o direito de confirmar ou não confirmar essa cidadania. Entendi. Então eu monto todo um processo e o governo vai dar o veredito final. Então, a garantia de eficiência de um processo de cidadania alemã vincula a que este imigrante tenha vindo para o Brasil, desembarcado no Brasil após 1904, por uma questão de arquivos. A Alemanha queimou muitos arquivos na guerra, a Alemanha queimou arquivos por não reconhecer que esses imigrantes seriam mais alemães por uma questão de trabalho. Então, o fato desse imigrante ter vindo depois de 1904 é um ponto bem significativo e importante para que esse processo dê certo. Outra questão bem importante também é que todas as gerações precisam de casamento civil. Então, se esse alemão veio e teve um filho que não teve um casamento civil, eu não vou conseguir, porque pela lei o casamento legitima esses filhos. Entendi. Enquanto que na italiana eu consigo enquadrar, por exemplo, um pai que não casou e que não registrou o próprio filho, eu consigo enquadrar como filho natural, porque a jurisprudência do tribunal nos permite. Nos alemães, se não tem casamento, eu não consigo legitimar. Ou seja, a questão união estável que aqui se fala não serve. Não, união estável não existe na Europa, né? Esse tipo de contrato não existe. Só o casamento civil é válido e eficaz. Entendi. Então, o alemão, além desses cuidados todos, a gente tem uma questão limitativa das mulheres. Não que mulheres na linhagem interrompam o direito, mas essas mulheres têm prazos e datas para casamento, para nascimento, que são importantes na hora da interpretação. A avaliação de um processo alemão
É uma avaliação bem mais complexa, que a gente demora normalmente 10 dias para fazer uma avaliação, porque se faz checagens completas. Entendi. Tá? Eu trabalho com parcerias, efetivamente, Claro. com pessoas especializadas em cada uma dessas cidadanias, porque é impossível ter conhecimento amplo e seguro de tudo. Não, mas eu acho que está trazendo informações super pertinentes, assim, importantes para as pessoas que estão em casa nos assistindo, porque às vezes a gente imagina, né? Porque a gente é muito de informação, às vezes pela internet as coisas não são as informações mais corretas. Não, a internet é bem perigosa. É perigosa de nos trazer informações. Então você vê que a italiana, você esclareceu muito bem quais são os preceitos, né? O que precisa, a espanhola, a italiana, a própria alemã. Agora eu não posso deixar de comentar, que eu acho que é o desejo de grande parte da população, que é como é que eu faço para ir para os Estados Unidos? Eu não tenho como fazer um passaporte europeu. Eu quero ir para os Estados Unidos. Nós estávamos conversando antes de entrar no ar, Fabrício, a respeito de alguns trâmites e uma condição que até eu desconhecia, te confesso. Estados Unidos, quais são as possibilidades que a gente tem de entrar legalmente e ficar um tempo além do nosso visto, que é de 3 meses? Prorrogável por mais 3. Na verdade, os Estados Unidos, ele tem, isso é uma coisa bem importante como profissional. Se você pensa em ir para algum país, você entre nos sites oficiais daquele país, tá? A internet, ela não te satisfaz em dúvidas gerais. Então, você vai entrar no site do Ministério das Relações Exteriores, você vai entrar no site de imigração dos Estados Unidos, do governo americano, e você vai perceber. Existe uma lista enorme de vistos. Cada visto tem um ED, E5, EB5, E2, enfim. A gente tem vários tipos de vistos. Os mais difundidos e os mais conhecidos são o de investidor, que é o EB5, o de 500 a 750 mil dólares, que garante um green card, né, que pode ser aquisição de imóveis, tem restrições, tem locais. Aí você tem que ter recurso. Ter recurso. Esse você tem que ter recurso e, óbvio, tem que ter idoneidade criminal, não pode ter antecedentes, tem uma série de coisas que eles avaliam, assim como avaliam o visto de turista, né? Nós temos a opção do E2, tá? Que é o visto de investidor europeu, que beneficia italianos, franceses, espanhóis, alemães, enfim, com um investimento inicial de 100 a 120, 150 mil dólares, mediante um business plan, né? Se monta toda uma estrutura, as pessoas são especializadas nisso, vão conseguir te ajudar para que esse valor seja inclusive utilizado para a manutenção da família, de acordo com o caso, né? Deixa eu só abrir um parênteses, Fabrício, que é legal a gente chamar a atenção de alguns detalhes que você vai falando. Você percebe o seguinte, se você é brasileiro e tenta fazer esse visto de imigrante, de investidor, são 750 mil dólares. Sim, e tem limitação anual. E tem limitação. O número de vistos. Se você é o mesmo brasileiro e tem um passaporte europeu, né, de italiano, espanhol, de qualquer outro, esse valor cai para 120, 150, mil de acordo. Então você já percebe que aí já tem uma diferenciação. Sim, tem né? uma diferença significativa. A diferença reside não só no valor, reside que os 750 vão te dar o green card, ponto. Esse não garante green card. Legalmente, ele não garante. Ele garante a permanência de 5 anos, tu pode renovar, mas efetivamente, se tu tiver um business legal, se tu gerar lucro, se tu empregar, obviamente tu vai conseguir o green card, porque os Estados Unidos é muito claro no sentido de que se você produzir, gerar renda, ele vai te querer lá, ele vai te aceitar lá. Perfeito, né? perfeito. Então, existe uma diferença de valores, existe uma diferença de status, mas o E2 não é uma opção ruim, não. Isso a gente está falando como investidor, mas tem a questão também dos profissionais, né? Tem. A gente pode tentar o visto que a gente chama de especial, que é o visto para profissionais de áreas de ciências, artistas, músicos, quem faz situações específicas e que são valorizadas lá. Então, se você é um médico que faz um tipo de cirurgia, se você se destaca, se você tem certificações internacionais, se você é um estudioso, se você é um advogado que estuda diretamente a common law ou alguma coisa que interesse ao governo ou que seja relevante para os Estados Unidos, você vai encaminhar um pedido de visto na condição de especialista, não é? E vai ter esse visto concedido e vai ter o direito de permanecer lá. 5 anos.
Não, o visto pode ser de menos ou de mais, de acordo com a tua realidade, ele vai se renovando. Ah, entendi, não tem um É prazo... como se fosse um visto de trabalho, mas é um visto para exercer atividade, para estudar, enfim, para se desenvolver. E trazendo para a realidade do Geração 50+, que eu acho que ficou um pouco claro, a gente tem muito pouco tempo para ser muito detalhista, assim, de entrar nos meandros, né? Por isso, a ideia do programa é trazer um profissional para as pessoas perceberem que existem caminhos alternativos, porque às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, acho que isso que é bacana. Existe algum país hoje, pela tua percepção como profissional, onde as pessoas mais maduras, as pessoas que já estão se aposentando ou que querem mudar, ter um estilo de vida um pouco mais diferente do Brasil, ou até fugindo pela segurança mesmo, tem algum lugar específico que o pessoal está indo? Eu tenho vários clientes da melhor idade ou maduros que já estão resolvidos economicamente e que optam por viver de uma maneira mais tranquila e mais feliz, com mais segurança e mais dignidade, né? A gente tem a primeira opção, que é sempre a mais procurada, e que uma série de clientes vai para Miami, vai para a região de Miami, que é sol, enfim, Caribe, né? Portugal é um estouro nesse sentido, porque a gente tem uma tranquilidade, uma qualidade de vida e um ambiente específico, especial, assim, que as pessoas mais maduras se encontram. E tem o facilitador da língua também, o idioma ajuda muito. Do idioma, assim, o paladar, essa coisa toda de relaxar na praia, ou das cidades grandes terem aquele café, aquele ambiente europeu de Portugal está muito difundido e muito buscado. A gente tem várias opções também, que existem planos de desenvolvimento na Grécia, que também é uma maravilha de país para se viver. O problema da Grécia é te comunicar na Grécia. Mas a gente tem um problema sério que o brasileiro não se deu conta que nós somos um dos únicos países do mundo que não somos bilíngues em inglês. E todos os países do mundo, do mais pobre ao mais rico, tu te comunica com toda facilidade em inglês, né? Então, a Grécia e o sul da Itália são regiões que estão bem difundidas também. Pessoal, eu acho que assim, o programa foi muito interessante em função de que você pegou informações, você viu que existem possibilidades, existem caminhos. A Fabrícia esclareceu de uma maneira bastante didática, digamos assim. Então, se você tem interesse de morar fora, tem interesse de passar um tempo no exterior, procure um profissional, procure. A Fabrícia está aberta a dar informações, as pessoas que te procurarem. Mas sempre eu digo o seguinte: sempre procure informações em sites oficiais. Nunca em discussões de internet, Facebook, essas coisas não funcionam. Sempre links oficiais, links do governo, consulados, porque isso te dá mais segurança e garantia. Tá bem. Fabrícia, muitíssimo obrigado. Adorei tua presença aqui. Eu tenho certeza que o pessoal em casa também curtiu bastante. Qualquer dúvida, procure nas redes sociais a Fabrícia Mazzana, você vai encontrá-la e ela, eu acho que pode esclarecer alguma dúvida e se você quiser informações mais aprofundadas a respeito. Obrigado, uma ótima semana a todos, até lá! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.